A liturgia da Palavra de Deus desse final de semana nos contemplam com 3 grandes e belos textos da Bíblia. Primeiro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a carta de Pedro escrevendo à sua comunidade, falando da igreja, o grande edifício de Jesus Cristo, construído sobre pedras preciosas e valorosas, e o Evangelho de João no capítulo 14, mostrando e definindo quem é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Mas hoje nós vamos ficar com a primeira leitura do livro de Atos, no capítulo 6. Raramente nós falamos e comentamos sobre esse texto. Esse texto vem nos como inspiração para a nossa reflexão. O capítulo 6 de Atos dos Apóstolos traduz e conta a história do início da igreja. Como nós estamos vendo nesses domingos todos até Pentecostes, nós estamos contemplando no texto bíblico o nascimento da igreja, a origem, o desenvolvimento, o desmembramento da igreja. E ela se fez com os primeiros convertidos, claro. Nós estamos aí depois da morte de Jesus, os apóstolos na sua pregação, convertendo os pagãos, e os pagãos aderindo à igreja cristã. E vocês poderiam talvez se perguntarem, por que será que os pagãos aderiam à igreja cristã primitiva? Por 2 razões. A primeira razão, porque eles focavam a sua pregação no Antigo Testamento. E iniciava-se com isto o chamado cânon do Novo Testamento, que é todos esses textos que nós lidamos nas Escrituras. E depois os outros se convertiam porque o pessoal já estava cansado do Império Romano. O Império Romano não tinha mais nada para oferecer, era uma decadência total. E a única coisa que o Império Romano oferecia para os romanos e para toda aquela região onde o Império Romano invadia e conquistava, era a obediência ao imperador e o pagamento dos impostos. E que benefício isso trazia à comunidade romana? Nenhum. E depois o Império Romano, cheio de deuses, era o chamado panteão. Tinha Deus para tudo. Basta lembrar Netuno, que era o maior dos deuses, Vênus, deus da beleza, Júpiter, que era o rei dos deuses, Marte, o deus da guerra, Baco, o deus da festa, Febo, o deus da poesia, da beleza, só isso. O Império Romano não tinha mais nada para oferecer. Aparece o cristianismo com uma mensagem diferente. E o povo começa a se animar. E começam-se as conversões aos montes. Aos montes. E a igreja necessitava agora de uma organização. Só havia os 12 apóstolos, os 12 bispos. A igreja de Jesus Cristo é formada assim. Tudo que excede a isto é conversa fiada. 12 apóstolos, 12 igrejas, 12 dioceses. A igreja nasce assim. Esse é o início, é o protótipo, é o modelo da igreja. A igreja começa a receber os novos convertidos,
especialmente os gregos, porque Jerusalém era um polo de comércio muito grande, onde toda aquela região do Mediterrâneo ia para a Judéia, Jerusalém especialmente, e ali moravam as pessoas, e elas já estavam convivendo com o judaísmo de uma forma tranquila. Agora aparece os chamados cristãos, por isso que alguns achavam que o cristianismo era uma seita, que pregava sobre um homem que havia ressuscitado. O povo já estava cansado daquele monte de deuses que lá tinham, né? Aqueles deuses que não faziam nada para o povo. Esse bando de deuses que os países, o mundo foi criando, não trazia nenhum benefício para ninguém, a não ser para os sacerdotes dos seus templos. Estes sim, esses se enriqueciam, esses eram mancomunados com as autoridades, esses eram ligados ao imperador e esses viviam bem. E a sociedade romana caótica, né, com a sua forma administrativa, sua forma política de administrar. Aí vem o cristianismo com uma mensagem diferente. Isso começou a atrair as pessoas. E a igreja, que era uma igreja familiar, uma igreja pequena, cada grupo ali, começou então uma certa desarmonia na igreja. E os cristãos helênicos, gregos, começaram a falar assim: olha, as nossas viúvas estão mal atendidas. Aí você pode até pensar, mas o que as viúvas tinham que ver com a relação desse texto? Pois é, nós estamos aí por volta do ano 60, e hoje nós estamos no ano 2014. Naquele tempo, naquele período, a viúva e os idosos, não só naquele tempo, até hoje, né, eram os mais abandonados. Porque o que acontecia naquele período? Quando o marido morria, a viúva era depenada. Roubavam tudo da viúva, não só a família. Todo mundo pegava da viúva tudo que o homem, o marido, havia deixado. E as viúvas ficavam com a sua viuvez e com os filhos e com as dívidas. Quem cuidaria desse povo? A igreja, os cristãos. Os cristãos começam a sua atividade pelo trabalho social. Não há cristianismo sem trabalho social. E eles começaram a criticar. Os apóstolos pregam o evangelho e as nossas viúvas ficam abandonadas à mercê de quê? Passando necessidade. Porque você vai lá no texto de Atos capítulo 2 e capítulo 4, você vai ouvir ali que os apóstolos e os cristãos, aqueles que se convertiam, colocavam tudo em comum, porque a vida cristã é uma vida de comunhão. Não existe cristianismo com divisão. O cristianismo é a comunhão, é a partilha, a necessidade. Diante desta proposta dos hebreus, aí os apóstolos se reuniram e falaram assim: então nós vamos organizar a igreja diferente. Vocês vão escolher 7 homens para que nós possamos organizar a tarefa social. E nós, os apóstolos, a nossa missão é pregar o evangelho. E eles vão organizar os 7, procurar os 7 homens. Mas esses 7 homens não poderiam ser qualquer homem. Eles tinham que ter 3
características fundamentais. Primeira característica deles, eles tinham que ter boa fama. Nós estamos saindo do paganismo para o cristianismo. O cara tinha uma vida desregrada lá no paganismo e ao se converter, ele tinha que ter uma mudança de vida. Então ele tinha que ser uma pessoa de boa fama, de bom caráter. Como uma pessoa de mau caráter vai administrar a igreja? Como uma pessoa de mau caráter vai ser um líder na comunidade, na sociedade? Porque no mundo da política está esse caos que nós temos, é porque ali não tem pessoas, ou alguns ou menos, que tenha boa fama, caráter. E nós sabemos aqueles que têm boa fama e que não têm boa fama. A comunidade se conhecia, sabia quem era quem. Então a primeira característica é essa, boa fama. A segunda característica desse homem, tinha que ser um homem repleto do Espírito Santo. Não é rezador não, não é piega não, tem que ser repleto do Espírito Santo. Homem íntegro. Se já tem boa fama, já está próximo a ser repleto do Espírito Santo. Que tem uma vida espiritual equilibrada. Não uma vida espiritual desorganizada, desorientada. Essa era a segunda característica. E a terceira característica é que essa pessoa tivesse sabedoria. Um burro dirigindo a igreja, certamente é um caos. Um burro na pastoral, no trabalho da igreja, é um caos. E muitos trabalhos da igreja não vão para frente, porque nos faltam essas três características de um líder cristão. E aqui nasce o chamado diácono. O diácono é um servidor do Evangelho na promoção humana da comunidade. E esse conselho para a igreja serve também para a nossa vida particular. Por exemplo, hoje nós vivemos uma vida de família, de certa forma, um pouco caótica. E durante muito tempo eu tenho falado dos maridos viúvos, das esposas viúvas, cuja família não participa da vida da comunidade. Você que namora, presta atenção, o seu namorado, sua namorada, eles têm essas três características. O seu namorado, a sua namorada é uma pessoa de boa fama. Tem gente que namora a pessoa de má fama, e você acha que vai dar casamento que preste nesse casamento? Ter boa fama, irmão. Olha seu namorado, a sua namorada, e começa a verificar se ele tem boa fama. Se não tem, sai fora, se mande, você não ser infeliz o resto da vida. Segunda característica, o seu namorado, a sua namorada, ele é repleto do Espírito Santo. É a pessoa religiosa, ou você é da igreja e namora o pagão que não frequenta a igreja, mas diz que ama. Este é o princípio do caos da vida familiar. E depois, seu namorado, sua namorada é sábio, ou é um burro, ou a mula namorando um burro. Não pode, irmão. Tem que ser sábio. Tem que ser sábio. Deus deu um negócio, chama-se inteligência. Para quê? Tem que ser sábia. Sabedoria não só sabedoria letrada, mas sabedoria para lidar com a vida. Esse é o grande segredo da vida humana. Tem gente que não sabe lidar com a vida, se mete em confusão. Tem gente que é tão metida em confusão que não consegue mais sair delas.
Porque ele ficou tão metido, tão enfiado em confusão, ele não tem mais solução. E aí aparecem certamente as consequências. Consequências de um casamento mal feito, de uma vida matrimonial estragada, de uma vida de igreja sem motivação, de agentes de pastoral que não tem nenhum pingo de espiritualidade, de gente que frequenta a igreja, mas não primam por estas 3 características fundamentais. Pois bem, voltemos ali. Ao escolher esses homens, e acharam, não foi muito difícil não, porque eram todo mundo convertido, né? E aí encontraram ali Filipe, que vai ser, e dos 7, todos morreram mártires, todos eles, todos, por causa do evangelho. Nenhum caiu fora, nenhum saiu por causa do evangelho, não, todos. Aí vem Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau de Antioquia, que era um grego que seguia os cristãos, que não era pagão, mas era um homem de caráter. Não pensam vocês que essas características é fruto só do cristianismo, não. Tem muita pessoa por aí que não é católica, que não frequenta a igreja, que tem essas 3 características. E aí apresentaram esses 7 homens, e o que os apóstolos fizeram? Eles oraram e impuseram as mãos. É isso que na igreja cristã até hoje se faz. No final do mês, nós vamos ordenar um padre na diocese. E a ordenação se faz pela imposição das mãos. E quem é que faz? Os padres? Não. É o bispo, mas o bispo legítimo, não é esses bispos falcatrua que tem por aí, não é revelação direta de Deus com o sujeito, não, é da origem da igreja, são pessoas escolhidas pelo próprio Jesus Cristo, e eles impuseram as mãos sobre esses 7 homens e os fizeram diáconos. Ponto final. E o texto de Atos termina de hoje: a palavra do Senhor se espalhava. Claro, com um batalhão de homens e mulheres neste naipe, a palavra de Deus só pode crescer, irmãos. A minha proposta para até a festa de Pentecostes é para que você traga para a igreja mais uma pessoa. O que você fez até agora? Você já procurou uma pessoa para estar com você? Você conseguiu convencê-la por causa da sua vida? A sua vida foi um testemunho de vida que pudesse atrair outras pessoas para estar conosco na celebração? E o texto termina: e o número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitavam a fé, se convertiam à nova doutrina cristã. Querido irmão, querida irmã, como que está a minha ação diaconal? Eu sou um diácono na igreja? Eu exerço uma função na comunidade? Ou a minha vida está parada, pacata? Estou desmotivado, desorientado? Será que o Senhor não está me fazendo um convite para que eu assuma na comunidade um trabalho? Será que não é esta a missão que está me faltando para preencher, às vezes, o vazio que eu tenho dentro de mim mesmo? Fica aí essa proposta do Evangelho para você. Crê em Deus.